Olá pessoal, chegamos mais uma terça-feira e hoje nós vamos estudar o assunto análise combinatória, tá certo pessoal? O que é que nós vamos estudar em análise combinatória? A palavra análise está associada a analisar e combinatória está associada à questão de combinar, de fazer combinação. Então vamos ver o que é que nós vamos estudar, tá certo? Então temos aqui a definição de análise combinatória, diz o quê? Análise combinatória é a parte da matemática que estuda o número de possibilidades de ocorrência de um determinado acontecimento, sem necessariamente descrever. Então ele diz que a análise combinatória é uma parte da matemática, né? Inclusive para concurso está incluído em raciocínio lógico, que estuda o número de possibilidades de ocorrer, tá certo? Em um determinado acontecimento, certo? Sem necessariamente descrever todas as possibilidades. Ah, não entendi nada, professor, mas eu vou explicar. Então, por exemplo, um problema que está dentro de análise combinatória, está associado ao conceito. Por exemplo, você chega numa lanchonete, e nessa lanchonete oferece 8 tipos de sanduíches, 4 tipos de refrigerantes e 5 tipos de molhos para você comer com sanduíche. Então você tem 8 sanduíches para escolher, 4 refrigerantes para escolher e 5 molhos para escolher para comer com sanduíche. De quantas maneiras você pode lanchar nessa lanchonete, fazer um lanche, fazer uma merenda, como diz o Matuto? Então, a análise combinatória ela vai mostrar para você como resolver essa problemática sem ser necessário você descrever todas as possibilidades. E é claro que a resposta que você vai dar são as possibilidades que você vai ter para efetuar esse determinado lanche. Então aqui é um problema de análise combinatória e que ela vai dar a solução para resolver esse problema. A gente poderia também citar outro exemplo. Por exemplo, você tem os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Você tem esses 7 dígitos. E poderia ser feita a seguinte pergunta: quantos números de 3 dígitos você pode formar com esses 7 dígitos? Então, por exemplo, você poderia formar o número 123, você poderia formar o número 124, você poderia formar o número 125 e assim sucessivamente. Então, a análise combinatória, ela vai dar, tá certo? É o artifício, ela vai dar a técnica para você resolver esse tipo de problema sem necessariamente escrever todos os números que você pode formar com esses 7 dígitos. No caso, número de 3 algarismos. Tá certo? E quantas são as possibilidades? É o número de... é o total de números que você vai determinar de 3 algarismos com esses 7 dígitos. Outro exemplo também que poderia estar dentro de análise combinatória. Por exemplo, você é técnico de um time de futebol de salão. Então, nesse time você tem o jogador A, o jogador B, o C, o D, o E, o F, o G, o H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o H, o I e o J. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem 10 jogadores. E a gente sabe que um time de futebol de salão, para jogar, só pode jogar 5 jogadores, e em que um é o goleiro. Já sabe disso. Então, por exemplo, você é o técnico e você tem 10 jogadores. De quantas maneiras você pode escalar o time? Então você pode botar o A para jogar, o B, o C, o D e o E. Então você poderia botar também o A,
o H, o G, o I e o J. Então, quais são as possibilidades para você escalar o timbre? Quantas maneiras você pode escalar esse timbre? Então, é um problema que envolve análise combinatória, ou seja, são combinações, e essas combinações você vai analisar. Analisar, certo? Com técnicas que a análise dá para você trabalhar. Tá bom, pessoal? Agora vamos lá. Quando a gente inicia o estudo da análise combinatória, é necessário a gente começar a estudar as técnicas para aplicar na resolução de problemas. Certo? E qual seria essas técnicas? A primeira que nós iremos aprender, tá certo? Para aplicar na resolução de problemas é essa daqui, que é o princípio fundamental da contagem. Seria o princípio fundamental da contagem. E o que é o princípio fundamental da contagem? O próprio nome já está dizendo. É fundamental para você contar, ou seja, ele aparece primeiro e o que vem pela frente sai daqui. É uma lei que você vai utilizar para resolver problemas que envolvem contagem. E esses problemas que eu citei aqui, todos envolvem contagem. Todos envolvem contagem. São combinações, certo? Que envolvem contagem. E o que é que o princípio fundamental da contagem diz? Olha, o princípio fundamental da contagem mostra um método, tá certo? Algébrico, que serve para determinar o número de possibilidades de ocorrência de um determinado evento, sem precisar descrever todas as possibilidades. Então esse método ele vai dar para você, tá certo? Uma saída para você resolver esses problemas sem ser preciso você determinar todas as possibilidades. Essa questão das possibilidades está associada ao que é possível. Tá certo? Então vamos aqui. Então como seria o princípio fundamental da contagem? Então, por exemplo, seria P, esse P representa a possibilidade, seria P igual a P1 vezes P2 vezes P3 vezes a reticência vezes Pn. E eu coloquei, aliás, eu tenho essa reticência porque dentro de cada problema existe um total de possibilidade, não é um total exato, mas depende do problema. Pode ter um problema com 3 possibilidades, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 1000, aí vai depender do problema. Legal? E como seria o nome de cada possibilidade? Seguindo aqui para frente, vamos dizer assim, P seria o número de possibilidade total, seria a resolução geral do problema, tá certo? P1 seria o número de possibilidade da primeira etapa, P2 seria o número de possibilidade da segunda etapa, P3 o da terceira etapa e Pn da enésima etapa. Ou seja, de uma etapa qualquer. Se o problema tiver 10 etapas, então a 10ª etapa vai ser a última. E para que você possa entender a aplicação do princípio, eu vou dar um exemplo aqui para você ficar a par. Então, por exemplo, você chega na lanchonete. Então, na lanchonete tem 4 tipos de sanduíches. Certo? Tem 3 tipos de refrigerante. E tem 5 tipos de molhos. Ketchup, aqueles molhos que a gente encontra na lanchonete. Então, quais são as possibilidades para você efetuar um lanche? Então, por exemplo, você escolhe sanduíche de filé, depois o refrigerante Coca-Cola e o molho somente ketchup. Então seria um lanche. Você pode escolher um sanduíche de filé, uma Coca-Cola e maionese. Seria outro lanche. E assim sucessivamente. Quantos lanches você poderia fazer? Então, usando o princípio fundamental da contagem, você vai solucionar esse problema. E como era que você ia fazer? Então, você fazia assim. Ó. O problema está dividido em 3 etapas. A etapa do sanduíche, que eu vou chamar de etapa 1. Tá certo? A etapa do refrigerante, que eu vou chamar de etapa 2. As partes, né? E os molhos, que eu vou chamar
de etapa 3. São 3 etapas. E para cada etapa você tem uma possibilidade. Por exemplo, para a etapa 1, eu vou chamar de possibilidade 1. Quais são as possibilidades? 4 sanduíches. Ou seja, você tem possibilidade de escolher 4 sanduíches. São as suas possíveis escolhas. Tá certo? Deixa eu botar o S aqui. Sanduíche. Para os refrigerantes, você também tem um total de possibilidades. Possíveis escolhas. Você pode escolher 3 refrigerantes. Então seria a segunda etapa. E para a terceira etapa você tem a possibilidade 3, que são 5 tipos de molho. E são 5 possibilidades para você escolher esses molhos. Então o que é que o princípio fundamental da contagem diz? Que para você achar a solução, você multiplica as possibilidades. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 5. Então P é igual a 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então são 60 possibilidades para você efetuar o lanche. Ou seja, você pode efetuar 60 lanches. São 60 possibilidades. Tá bom, pessoal? Então você pode escolher um tipo de sanduíche, um tipo de refrigerante, um tipo de molho. Na segunda escolha, fazer totalmente diferente. E assim sucessivamente até completar as 60 possibilidades. Essa é a aplicação do princípio fundamental da contagem. Tá certo? Agora é claro que nem todo problema de análise combinatória vai sair pelo princípio fundamental. Tá certo? Agora é claro que todo tipo de problema que envolva análise combinatória, a princípio saiu do princípio fundamental da contagem. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco a gente volta para seguir o nosso assunto. Até então.